16 de junho de 2016. Palmeiras se desconcentra com paralisação no fim. Sofre gol irregular e empata com o Coritiba. Mesmo assim, Verdão é líder do Brasileirão. São Paulo acorda depois de apagão no estádio. Caleri volta com gol e Tricolor bate o Vitória no Morumbi. Santos bate Sport por 2-0 e conquista a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. À procura de um novo treinador, Corinthians inicia a vida sem Tite nesta noite contra o Fluminense em Brasília. Pelé recebe honraria do Comitê Olímpico Internacional e Carlos Arthur Nussmann desdenha de perguntas sobre conta da Rio 2016. Você acha que o Brasil vai ter uma conta muito alta a pagar depois da Olimpíada? Não sei qual ponto. Foi ótimo, fez uma confiança. Você paga. E ainda, Flamengo vence Cruzeiro no Mineirão e se mantém no pelotão da frente. Olá, boa noite. Quinta-feira no Gazeta Esportiva e olha só, por muito pouco o Palmeiras não conseguiu a quarta vitória seguida, se isolou aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Em Curitiba, o Verdão jogava bem e vencia o Coxa até os minutos finais da partida, mas aí o time recuou e se desconcentrou no finalzinho do jogo, depois da interrupção com aqueles sinalizadores, né? E aí foi castigado com o gol de empate irregular dos paranaenses. Depois do jogo, o técnico Cuca ficou irritado com os sinalizadores acesos pela própria torcida do Palmeiras, que causaram a paralisação. Mesmo assim, o resultado fez o Verdão dormir na liderança do campeonato. No Couto Pereira, Roger Guedes ganhou de Juninho, girou para cima do marcador e bateu forte para anotar o primeiro do Palmeiras contra o Coritiba. Ainda na etapa inicial, João Paulo de cabeça empatou a partida 1-1. Depois do intervalo, Cristaldo aproveitou o desvio de Vitor Hugo e de Peixinho recolocou o Palmeiras à frente no placar. Quando tudo parecia resolvido, a torcida do Palmeiras acendeu os sinalizadores e o jogo foi paralisado. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo, tempo suficiente para Leandro bater forte e definir o resultado. Final Coritiba 2, Palmeiras também 2. O jogo estava na mão do Palmeiras e essa parada para nós foi crucial, negativamente, para que o Coritiba empatasse o jogo. Não é demérito nenhum empatar com o Coritiba, mas da maneira com que foi o empate tem um sabor enorme de derrota para nós, pelo que nós jogamos e porque esse sinalizador atrapalhou de forma direta até no resultado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. 2 pontos. Primeiro, o sinalizador. Falta pulso para a CBF. Se é proibido, porque em todos os jogos, ou em boa parte dos jogos, nós vemos lá. Em Itaquera, do Corinthians, é comum. Aí agora foi lá em Curitiba, torcedor parando o jogo, fica aquela fumaceira. A questão é simples. Não pode. Não pode. Eu estava lendo, aliás, um comentário, inclusive, do internauta no blog Na Cara do Gol, na gazetesportiva.com. Ele mora na Áustria. E ele falava justamente sobre isso, que na Alemanha existem leis e as leis são cumpridas. Senão, para que você faz lei? Então, se é proibido usar sinalizador, não tem que usar. E se não houver uma punição severa, vai continuar esse desrespeito. Sabe? Como se fosse muito bacana transgredir, desde que você não atrapalhe outra pessoa. Você atrapalhou o andamento do jogo. Isso é um ponto. E atrapalhou o Palmeiras? Não sei se atrapalhou. Não? Aí eu já acho, sabe... Não quebrou o ritmo? Tá, mas aí é quebra do Curitiba também. Eu acho curioso isso, eu não concordo com o Cuca, não. Acho que o Palmeiras, inclusive, merecia melhor sorte. Foi castigado pelo Curitiba, sem dúvida alguma, foi castigado pelo Curitiba, mas o Palmeiras jogou melhor. Foi um lance final, um chute de rara felicidade, um passe muito bem feito, que resultou no gol de empate do Curitiba. O Curitiba nem produziu o suficiente para buscar um empate. Agora, foi circunstâncias de um jogo. O Cuca também fez uma alteração lá para segurar o resultado, sabe? Pagou o preço. Foi um castigo. Injusto. Mas daí a culpar o sinalizador, eu sinceramente penso diferente, Godoy. Não sei você. O que você me diz? Boa noite. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você, viu, Cuca?
Deixa eu mandar um beijão para Soraya. Soraya, encontrei com ela num restaurante e ela veio falar que acompanha muito o nosso programa junto com os filhos, o Vinícius e o Joaquim. Beijão, Soraya, pelo carinho e as crianças aí que estão jovens já acompanhando o nosso programa. A programação da Gazeta Esportiva. Quero dizer o seguinte, em relação aos sinalizadores, existe uma norma. Se é certa, se é errada, se interfere ou não interfere, existe uma norma. Não custa o torcedor respeitar. Não custa respeitar. Agora o torcedor quer protestar e fica acendendo. Não poderia esperar 3 minutos para acender e comemorar a vitória do Palmeiras, a liderança isolada do Palmeiras, faltando 3 minutos, não poderia esperar? Não, tinha que acender dentro do estádio para mostrar que não é do jeito que a CBF quer. Bom, aí é a vontade do torcedor. Agora vamos ao lado perigoso dessa atitude do torcedor, que a CBF tem que ficar esperta. A CBF tem que ficar esperta e revogar isso daí. Por quê? Porque de acordo com o ritmo do jogo, com o andar do jogo, do placar do jogo, o torcedor de uma determinada equipe vai acender sinalizador e o jogo vai paralisar. Quer dizer, 7-1 para a Alemanha. Tomou o segundo gol, acenderíamos os sinalizadores, não tomaríamos o 7 da Argentina. Então tem que ficar esperto. Vitor Hugo fica marcando a bola, olhando a bola e não olha o adversário. No reinício do jogo, é claro que para quem está perdendo, gente, só falta 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Vamos para cima, vamos fazer o que tem. A motivação de quem está perdendo é maior do que de quem está ganhando. Sim. O alerta, e nesse gol nós tivemos irregularidade do jogador Evandro, que domina a bola no peito e ajeita para o Leandro chutar. Estava impedido. Então, sinalizador, paralisação, mas aí a torcida e o sinalizador não está em campo para marcar. Então aí o bandeirinha cochilou, tinha que ter marcado impedimento. O seu Anderson Daronco tinha que ter marcado pênalti do Kleber Gladiador no Vitor Hugo. Então o Palmeiras está tendo contra ele a atitude irresponsável de parte da sua torcida, de um grupo de torcedores, né, com a violência lá em Brasília e agora com essa imbecilidade, com essa burrice de acender o sinalizador nesse momento aí. Olha só, o impedimento. Tínhamos 2 jogadores impedidos e o bandeirinha estava bem posicionado. Não viu, porque deve estar com problema de iluminação do sinalizador nos olhos dele, não é? Bom, o que é importante aí, que no texto, aí, no off que você falou, Michele, o Cristaldo fez o gol, foi você ou o Celso? Não. O que gravou o off? O Jonas. Gol de peixinho do Cristaldo, né? Olha só, quantos anos faz que aconteceu esse lance de cabeça feito por um ponta do São Paulo, que veio lá de Araraquara, da Ferroviária. Peixinho, ele fez o gol de cabeça e ficou chamado o gol nessa ação de Peixinho, porque foi ele que fez. E até no vôlei também, esse gesto, esse movimento é chamado de Peixinho. Eternizou Peixinho de Araraquara, da Ferroviária e do São Paulo. Mas agora também é o seguinte, a enquete que está no ar, no site gazetesportiva.com, é a seguinte: nós queremos saber se você acha que os sinalizadores na torcida foram os responsáveis pelo gol de empate do Coritiba contra o Palmeiras. Sim ou não? Eu acho que sim. O Celso acha que não. Acho que não. O Godoy acha o quê? Eu acho que contribuiu sim, porque aquela paralisação ali, você viu que até o posicionamento do Palmeiras estava completamente errado. Todo mundo lá na linha da área. Só que se o bandeirinha tivesse trabalhado corretamente, o assistente, o gol não teria acontecido. Então, pesou, mas o sinalizador, depois que o jogo foi reiniciado, já não interferia mais. Por que não fizeram depois do jogo, né? É a burrice do torcedor que quer mostrar que nele ninguém manda, não quer respeitar as ordens. Mas tem duas coisas, Godoy. A polícia também não verifica a mala das pessoas? Então, não é proibido entrar. Não é proibido entrar, é proibido acender. Porque esse sinalizador também não é tão perigoso. Esse daí não é perigoso. Esse não causa aparentemente mal nenhum. Então mal nenhum. Então ele não é proibido entrar, ele só é proibido acender. Então tá uma confusão essa regra. Bom, com direito a um apagão que paralisou a partida por 27 minutos, o São Paulo venceu o Sport com gols de Caleri e Diego Lugano. Ele voltou a marcar. Veja como foi o jogo na narração de Osmar Garrafa.
Autoriza Wagner Riway, bola rolando no estádio do Morumbi. Aqui tem São Paulo e Vitória na Gazeta pra você. E vem o tricolor, hein? Primeira pontada, batida, Fernando já faz defesa no rebate de novo, Fernando! O São Paulo aperta por 2 vezes, olha só. Início de jogo, o jogo começa quente. Autorizado o cruzamento para dentro da área, o toque de cabeça, Denis! A queima-roupa, o cruzamento, Chiesa resvalou nela, observe! Tocando Vitória, levantamento para dentro da área. Tem por aqui Dagoberto. Ajeitou, Chiesa na cabeça, para fora do gol! Olha a sobra, olha a batida, chute forte, linha de fundo, na chegada do Marinho. Aí, cai a iluminação aqui no Morumbi. Deu um apagão aqui, uma queda de energia na região aqui do Cícero Pompeu de Toledo. E a torcida faz o espetáculo. Aí, recomeça a partida, bola ao chão. Vamos concluir o primeiro tempo e, claro, consequentemente, a partida, por enquanto, 0 São Paulo, 0 Vitória. Centurion, lá pra dentro, o toque de cabeça e o gol. Não tá valendo, não tá valendo. Toque do João Schmidt, mas o impedimento foi marcado, ó. O árbitro atendeu o aceno do Fábio Rubinho. Vinha o São Paulo, ouviu o corte, pode pintar. Contra-ataque, boa bola, é pro Marinho, foi pra dentro da área, bateu, ela subiu demais, linha de fundo. Se livrou da marcação, ganhou do Dagoberto, a bola é pro Ganso, é pro Caleri, olha a chegada, o Ítalo, Fernando faz a defesa aí do São Paulo, Michel Bastos explodiu em cima da zaga, a bola bateu no Vitor Ramos, pelo menos o São Paulo arrumou uma jogada de ataque, né? Cruzamento para dentro da área, o toque, o gol! Gol do São Paulo! Cruzamento para dentro da área, Caleri! Tá aí o argentino, ele tira a camisa do São Paulo e estampa uma camisa com a foto o amigo que ele perdeu no final de semana. A festa do São Paulo no Morumbi, Caleri. Ganso jogou para dentro da área, olha o Lugano, gol! Gol do São Paulo! Diego Lugano! São Paulo 2, Vitória 0. El primer tiempo fue muy difícil. Hubo la tenencia de la bola fue más repartida. El equipo contrario nos presionó mucho la salida y nos causó muchos problemas. En el segundo lo pudimos arreglar y creo que el equipo justificó el haber ganado porque ya no lo dejó al equipo contrario que atacara, cortó más en la mitad de la cancha y la entrada de Ganso y Michel también ayudaron, pero más que efectivo creo que jugamos mejor que el rival, por eso ganamos. E aí é isso mesmo, o São Paulo jogou melhor, mereceu a vitória, se bem que no primeiro tempo o Vitória surpreendeu o São Paulo com uma postura bem ofensiva. Imaginava-se um Vitória mais retraído, explorando o contra-ataque, jogou de igual para igual, complicou até a vida do São Paulo, mas no segundo tempo o São Paulo acabou desenvolvendo um melhor futebol, o suficiente para garantir a vitória. São Paulo está alternando muito irregular, né? Ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra. Ontem foi a vez de ganhar. E o São Paulo cria poucas oportunidades, precisa ter mais eficácia. Criando poucas oportunidades, mas aproveitando, ele possibilita poucas oportunidades ao adversário ou aos adversários. Mas tem que aproveitar, ter um aproveitamento melhor no ataque. E que bom, né? Como diz aqui o Vinícius Diniz, lá de Anápolis, que bom
que a Eletropaulo agiu rapidinho, né? Porque a população de São Paulo sofre pra caramba para receber o atendimento da Eletropaulo quando está sem energia. Mas o pessoal lá do hospital, do São Paulo ali, teve um atendimento muito rápido, só meia hora sem energia. Imagina ficar na escuridão do estádio. Tá melhorando a Eletropaulo, hein? Bom, para um público decepcionante, viu, Godoy, de apenas 4.937 torcedores. Eu acho que foi um excelente público. Você acha que foi bom? Excelente. O Vitória é um time ruim. Nem os baianos que estão aqui em São Paulo foram ver o Vitória jogar. Não, eu tô falando do Santos. Agora já estou seguindo, falando do Santos que venceu 4 mil torcedores. 4 mil torcedores com aquele frio. Agora já ficou confuso. Deixa eu explicar. O Santos venceu o Sport por 2-0, né? E teve esse público aí de 4 mil e poucas pessoas e assumiu a 4ª colocação no Brasileirão. O que importa é que ganhou, né? Veja como foi o jogo com o Felipe Sboril. Foram mais de 15 dias até que o Santos voltasse à Vila Belmiro para se reencontrar com a torcida. Um trunfo que fez falta ao Peixe. Agora com um gramado novinho em folha, ficou mais fácil para quem esteve dentro de campo. Mas sem o apoio maciço da torcida que decepcionou. O torcedor do Santos precisa comparecer de uma maneira mais direta, ter um acompanhamento um pouco maior. À exceção das organizadas que estão sempre presentes, com um grande contingente, o torcedor, digamos aí, avulso, individual, ele realmente está deixando a desejar. A grama nova não deu tanta sorte assim. Logo no primeiro minuto de jogo, dá só uma olhada no gol que o atacante Joel perdeu. Mais tarde, uma sequência de gols perdidos. Neste lance, dentro da área, Gabriel desperdiçou. Faltou qualidade na finalização. Poderia ter tido aí uma sorte um pouco melhor, as oportunidades foram criadas. Caso não acontecesse em criação, como em uma ou outra partida acabou acontecendo, aí sim me preocuparia como me preocupou. Nesse sentido, não, porque eu sei que são jogadores que têm potencial de definição muito grande. Fatalmente, um dia ou outro vai acontecer. Foi hoje. O gol só veio no segundo tempo. Gabriel mostrou o porquê está sendo desejado por vários clubes europeus. Correu para o abraço e confirmou a artilharia neste ano com a camisa do Santos. 9 gols em 2016. O Santos foi pressionado, o Sport buscou o empate, foi para frente e se descuidou. Gabriel puxou o contra-ataque e deixou Vitor Bueno na cara do goleiro Magrão. O garoto aproveitou a chance e ampliou a vantagem. Final da Vila Belmiro, Santos 2, Sport Recife 0. A seleção brasileira foi assunto na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, que desejou sorte ao companheiro Tite, que aceitou o convite feito pelo presidente Marco Polo Del Nero. Mais do que merecido a chegada dele à seleção. Lamento pela saída dos profissionais que saíram, mas é natural por tudo aquilo que o Tite vem conquistando, ele vem se preparando ao longo dos anos e eu espero que ele seja muito feliz nessa nova etapa e consiga dar sequência aí ao trabalho iniciado e que busquemos daqui a pouco um equilíbrio, uma regularidade, que é tudo que nós queremos ver para o futebol brasileiro novamente. Eu acho que esse será o grande desafio dessa nova comissão e eu desejo muita sorte e que Deus o acompanhe. Dorival Júnior, ele tem muita competência, obviamente, não é obra do acaso. Mas tem determinados técnicos que se acertam em determinado clube. Né? O Tite, você vê o casamento com o Corinthians, agora rompido de novo, mas por causa da seleção brasileira, não por um desgaste. Não por traição. Não, de certa forma, o Corinthians sentiu traído, não, sim, né? Aí não é traição. Trocou, mas aí é um partido melhor. Agora, o Santos, o Dorival pegou o Santos no ano passado na zona de rebaixamento. Ameaçado de rebaixamento, havia aquela... Eu até estava bem pessimista em relação ao Santos. De repente, botou o Santos para brigar por vaga na Libertadores. Um brigo não ganhou, mas foi digno. Esse ano perdeu aí Ricardo Oliveira machucado, mas ia para a seleção, Gabigol, Lucas Lima, perdeu um monte de gente. Está aí, 3 vitórias seguidas, já está de novo, está no G4, provisoriamente, mas está no G4.
fazendo com que o Santos faça uma boa campanha, mesmo desfalcado de seus principais jogadores. Ontem, é verdade, voltaram as estrelas, mas as outras vitórias foram sem eles, Godoy. Porque o ano passado eles priorizaram a Copa do Brasil, né? Ou não? Não, foi o Palmeiras que priorizou. É que o time patinou Santos, mesmo no final. O Santos acabou chegando cansado entre as duas competições. Ficou de fora das duas, né? Da Libertadores e também da Copa do Brasil. Tava embaladíssimo, né? Mas aí demorou para ter a final com o Palmeiras e o Palmeiras... Aquele descanso acabou sendo prejudicial, perdeu o embalo. Mas do jeito que o Santos começou a competição, eu também achava que era candidato sério a brigar para não cair. Mas nesse Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias você fica lá em cima, mas com 3 derrotas você fica lá embaixo. Então tem que ficar esperto, né? É um alerta aí que o xará do Dorival aí, o Júnior lá de Santa Cruz do Rio Pardo faz. Ô Santos, agora vai. Ontem estava lá o Dalton Bartolomeu, o Maurício Oscar, Franco Marques, o Galo, tudo curtindo o frio daqueles 4 mil torcedores que compareceram na Vila Belmiro para prestigiar o Santos. Convenhamos, né? Para um futebol de primeira divisão, 4 mil pessoas. É muito pouco. É o frio, né? Muito. Não, e aí vem o efeito também, a gente não pode descartar, dos estádios com qualidade. O público gosta de qualidade. Vê o Palmeiras, a média público do Palmeiras, mais de 20 mil pessoas. Do Corinthians, mais de quase 30 mil pessoas de média, porque não importa quem jogue, não, viu? Não. Se é contra o Pirapora, se é contra o Santos, sempre tem casa cheia. Porque o estádio é confortável, é uma atração. É atraente. Né? É um passeio, atraente. Né? É um passeio Os 2 estádios são maravilhosos. E eu tenho uma crítica a fazer aos santistas que moram em Santos. Eles não valorizam o Santos. O Santos sempre tem baixo público jogando na Vila. A diretoria do Santos devia repensar e mandar jogos no estádio do Pacaembu. Tem muito santista que mora em São Paulo, iria a um jogo aqui em São Paulo. Na Vila é muito mais complicado. Mais 5 jogos movimentaram a 8ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. Na Arena Condá, o Grêmio abriu o placar contra a Chapecoense com o zagueiro Pedro Jeromel. O time da casa chegou ao empate também com um gol de zagueiro, William Thiago, 1-1. A virada da Chape veio no pênalti cobrado pelo artilheiro Bruno Rangel. Antes do intervalo, o Grêmio conseguiu o empate na jogada de Jailson pela direita, tudo igual, 2-2. No segundo tempo, o William Thiago apareceu novamente e colocou a equipe catarinense em vantagem. Só que 2 minutos depois, Negueba cruzou na área e Juliano definiu o resultado. Final 3-3. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta fez 1-0 para cima do Atlético Paranaense nesse belo gol de Fábio Ferreira. Walter cobrou falta pela direita, a bola passou por todo mundo, mas não por Paulo André, 1-1. No segundo tempo, a Ponte voltou a ficar na frente depois do bonito lance de Reinaldo, lindo gol. O terceiro da Macaca saiu numa bobeira da defesa do Atlético. Jefferson aproveitou a trombada e colocou para dentro. Ainda deu tempo para Walter fazer um golaço, mas a vitória ficou mesmo com a Ponte Preta, 3-2. O Botafogo venceu o América Mineiro em Volta Redonda numa noite inspirada do atacante Sassá. Ele marcou 3 vezes ainda no primeiro tempo e garantiu a vitória que tirou a equipe do Rio da zona de rebaixamento. No começo da etapa final, Sávio fez o de honra para o Coelho e definiu o resultado, 3-1 Bota. O Santa Cruz voltou a vencer no campeonato. Contra o Figueirense, Lelê marcou o único gol do jogo, 1-0 e só. E no Mineirão, o Flamengo conseguiu uma ótima vitória diante do Cruzeiro. O estreante Hever deixou dele e definiu o placar, 1-0 e fim de papo. Você pode acompanhar o Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais. twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a página é Gazeta Esportiva. Você pode rever rever os programas no site da tvgazeta.com.br. Quero mandar um beijão aqui para o Demétrio Fonseca, fala que está conferindo o melhor programa esportivo da TV. O Kermil, 2016, fenomenal essa equipe. Boa noite, galera, assisto todos os dias a Gazeta Top, o Alexander e o Renato Venta e a Vera Lúcia Azevedo. Beijão para todo mundo. Fala, Celso, quer mandar um beijo? Não. Não? Não. Então tá bom. Daqui a pouquinho, 8 da noite, o Godoy quer mandar? O Godoy vai mandando, né? Ao longo da eu vou encaixando aqui, porque é muito assédio, entendeu? O futebol dá uma popularidade muito grande. Amanhã estarei lá em Fernandópolis com o Franco, lá no Ara São Gabriel. Boa! Então, é o seguinte, daqui a pouquinho, 8 da noite,
contra o Fluminense no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Corinthians começa a viver uma nova fase, dessa vez sem o técnico Tite. O auxiliar Fábio Carrilli vai comandar a equipe, que deve ter os retornos do zagueiro Balbuena e do meio-campista Elias. Você vai ver agora uma reportagem especial que o repórter Fernando Gavini fez depois da polêmica entrevista coletiva do presidente Roberto Andrade. Tite trocou o Corinthians pela seleção brasileira. O último treino dirigido por ele no clube que conquistou os maiores títulos da carreira aconteceu na véspera da partida contra o Fluminense. O treinador gostaria até de dirigir o time no jogo desta noite, mas a ideia foi recusada pelo presidente Roberto de Andrade, que não escondeu a revolta pela maneira com a qual a CBF trabalhou para tirar Tite do timão. Eu vou só responder para vocês o que compete ao Corinthians. Não me pergunte nada da CBF, que eu não sei nada da CBF, não quero saber nada em relação à CBF. Eu não cuido da CBF, não quero saber da CBF. Estou com a CBF, para ser bem exato, pela maneira que eles vieram tirar o Tite daqui. Não recebi um telefonema do presidente da CBF. Esse é o respeito que a CBF tem com os clubes brasileiros. Nenhum telefonema. O Corinthians, não eu. O Corinthians merecia um pouco mais de respeito. O Tite, na minha opinião, merece a seleção brasileira. Pelo seu trabalho, pela pessoa que é, por tudo que é. A seleção não merece o Tite. A CBF não merece ter uma pessoa como o Tite lá. Eles não estão acostumados a lidar com gente com ética. Apesar das palavras pesadas contra a CBF, o presidente do Corinthians disse torcer pelo sucesso de Tite no comando da seleção brasileira. Triste a gente fica porque vai perder o convívio diário com uma pessoa que você gosta, que você admira. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica feliz porque ele está indo para um lugar que ele sempre almejou estar. Além de Tite, outros 3 profissionais trocaram o Corinthians pela seleção brasileira. O gerente de futebol, Edu Gaspar, e os assistentes Kleber Xavier e Matheus Bach, filho do treinador. Quem assume o time interinamente é Fábio Carrilli, membro da comissão técnica permanente do clube, que ficará no cargo até que o substituto de Tite seja contratado. Vamos conversar e vamos traçar um perfil, se é isso que pode ser chamado, de perfil de alguém, e tentar trazer. Alguém vai ter, óbvio. Corinthians é grande. Falo para você que se deba faz fila aqui na porta. Vamos começar a trabalhar já. Já. O Corinthians não dá tempo de esperar nada aqui. Eu, se puder, eu quero que no domingo eu tenha um treinador novo. Apesar das palavras do dirigente, alguns nomes estão sendo especulados, como os de Abel Braga, Oswaldo de Oliveira e Eduardo Batista. Mas nenhum deles foi confirmado por Roberto de Andrade. É uma decisão que a gente tem que tomar. Vocês conhecem o perfil do Corinthians, não é um perfil de estar alternando treinador por qualquer resultado, então a escolha ela fica um pouco mais difícil porque a gente tem que tentar chegar o mais próximo do acerto na pessoa. Entre os vários nomes perguntados pelos jornalistas, o dirigente fez questão de dizer que o único que não tem a menor chance é Mano Menezes. O Mano Menezes não vem trabalhar comigo aqui. O Mano não gostaria, não quero. Não é o perfil que eu gosto. Não vamos ficar especulando o nome de treinador, porque todos os nomes que vocês falaram, eu vou falar que é bom treinador. Todos são. Menos o Mano. Não é que o Mano não seja bom treinador. Eu não gosto do perfil do Mano, só isso. Não, mas eu não ia falar nenhum nome de fora. Respeito o Mano, acho um grande treinador, foi um grande vencedor aqui no Corinthians, mas eu quero trazer novidade, quero outras coisas. Se ele quer novidade, a maior que apareceu no futebol brasileiro nos últimos tempos é Fernando Diniz, que levou o Audax ao vice-campeonato paulista. Seria, então, uma boa opção? Se ninguém der uma oportunidade a um treinador jovem, quando que ele vai ser um grande treinador? Nunca, né? Então, não faz parte. Os nomes estão na mesa. Cabe ao Corinthians escolher aquele que melhor possa atender às suas necessidades. Não será fácil substituir um técnico tão vencedor quanto Tite, mas o escolhido já vai chegar sob pressão, porque o objetivo do Corinthians não muda. O grupo é o mesmo, o grupo sabe o que precisa fazer, os objetivos traçados não vamos mudar uma linha dele, e o que a gente almeja no semestre é o título, nada de diferente disso. Godoy, muitas especulações hoje. Aliás, o Corinthians, a gente tem a resposta da CBF daqui a pouquinho, né? Criticou a CBF por ter tirado o Tite, mas há quem diga que o Corinthians já sondou o Roger, que o Fernando Diniz já teria dito não, que o Eduardo Batista já teria dito não, que o Oswaldo Oliveira já teria dito não. E aí o Corinthians emitiu uma nota hoje, só confirmando, né, de que não procurou ninguém
absolutamente ninguém até o momento. Esse é o posicionamento oficial do Corinthians. Mas o que tem de corretor, né? De olho na comissão, de empresário intermediano, ou ligando para lá, oferecendo técnico, está de caminhão oferecendo técnico. Mas seguindo as tradições, é claro que se o Corinthians pudesse contratar, aí se tiver desejo de contratar, seria o Roger do Grêmio, para continuar com o técnico gaúcho vencedor, para ser vencedor no Corinthians também. Fernando Diniz seria uma excelente opção, uma excelente aposta. Ontem você viu no Gazeta Esportiva o presidente Roberto de Andrade fazendo duras críticas à CBF. Vocês viram aí um pedacinho de novo, né? Porque ele conversou com o Tite, a CBF conversou com o Tite passando por cima do Corinthians, né? Sequer procurou o Corinthians. Pouco depois, no Rio de Janeiro, o secretário-geral da entidade, Walter Feldman, rebateu as acusações do mandatário alvinegro. Veja. Primeiro dizer que nós temos, pessoal, um grande respeito pelo Corinthians, pelo Roberto Andrade, são nossos companheiros aqui de atuação. Roberto Andrade, que faz parte do nosso Conselho Nacional de Clubes, dizer exatamente tudo como aconteceu. Nós, após os acontecimentos da Copa América, nós aguardamos o técnico Dunga chegar ao Brasil, juntamente com nosso coordenador de seleções, o Gilmar Rinaldi, para que com eles tivéssemos a primeira reunião. O presidente Marco Polo com ele se reuniu e disse que era hora de nós realizarmos uma mudança, uma transição. Logo em seguida, após essa primeira formalidade, esse primeiro diálogo, nós entramos em contato com o treinador Tite. Foi uma conversa bastante longa. Em nenhum momento desse diálogo houve qualquer discussão sobre contrato, sobre salário, sobre quais seriam os mecanismos para que ele tivesse a oportunidade de assumir o comando da seleção brasileira. E depois desse momento, a partir das 9h40 da manhã, o presidente Marco Polo iniciou o seu esforço de contato com o presidente Roberto Andrade, desde o início da manhã. Várias tentativas através de telefonemas, através de mensagens, de WhatsApp. Eu falei com a secretária do presidente Roberto Andrade, até sugerindo um encontro pessoal. Mandamos um e-mail confirmando e aguardamos o retorno. Portanto, nós adotamos todos os mecanismos éticos e institucionais para que a transição fosse realizada da maneira mais adequada e mais dentro do que aquilo nós chamamos de novo compliance da CBF. Pois é, que situação, né? Então agora ou ele foi mal informado, Roberto Andrade, mas a CBF deu a resposta dela, né? E voltamos a falar do São Paulo. Eu acredito no Roberto Andrade. Ele tinha que ter dado o nome da secretária. Eu acredito no Roberto Andrade. Chama o Tite primeiro a conversar. Eu acredito no Roberto Andrade. O que ele falou está certo. E outra, mandar mensagem no WhatsApp, né? Tem que pegar o telefone, ligar, mandar e-mail, protocolar. É normal. Vê como que eles trataram o Dunga na hora de que chamaram e como eles trataram o Dunga na hora de meter o pé no bumbum. Voltamos a falar do São Paulo, que depois de vencer o Vitória por 2-0 no Morumbi, começa a se preparar para enfrentar o Flamengo no próximo domingo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O repórter Osmar Garrafa está neste momento do CT da Barra Funda acompanhando a representação do tricolor. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, os jogadores do São Paulo se reapresentaram agora à tarde, já pensando na partida contra o Flamengo no próximo domingo em Brasília. O Flamengo não tem estádio para jogar no Rio de Janeiro e por isso levou o mando desta partida para a capital do país. Mas antes de falarmos especificamente da reapresentação do São Paulo, é claro que o assunto continua sendo seleção brasileira. O novo técnico da seleção, o Tite, está repercutindo em todo o país, fora do país, porque se trata de seleção brasileira e o Tite vai ser anunciado de forma oficial, mas já está confirmado que Tite é o novo técnico da seleção. E ainda ontem, no estádio do Morumbi, nós conversamos com Paulo Henrique Ganso, jogador que esteve aí nessa campanha vexatória da seleção na Copa América. O Ganso, ao término da partida de ontem, falou a respeito da opção da CBF pela escolha de Tite como novo técnico da seleção brasileira. Ganhou tudo, né, que disputou com o Corinthians, então tem que dar os parabéns por ele ser o novo treinador, desejar boa sorte, se preparou muito para esse momento.
Você imaginou que isso fosse acontecer, essa troca, devido ao resultado? O clima era esse ao final do jogo, na vinda para cá ou não? Não era esse clima, acho que foi até uma surpresa para todo mundo, mas é a vida que segue, cara. O trabalho continua, eu tenho que manter o meu foco aqui e o Tite agora tem que fazer esse começo dele na seleção. A seleção corre o risco de não se classificar à Copa do Mundo, algo que poucas pessoas imaginam, mas pelo momento, pelos resultados, retrospecto, é um risco que a seleção brasileira corre ou não? Tem muito jogo ainda pela frente, né? A gente tem que estar lá entre acho que são 4, não é isso? São 4, né? A gente tem que se manter entre os 4 e, lógico, assim que for possível, assumir a liderança. Quem também falou sobre a escolha do técnico Tite foi o técnico do São Paulo, o Paton Balsa, que ontem na coletiva ele disse que foi procurado pela seleção do Paraguai, que também estava atrás de um treinador. A seleção paraguaia quer um técnico também, depois de uma campanha ruim na Copa América. O Paton foi procurado, mas ele foi muito taxativo quando eu perguntei a ele sobre a seleção do Paraguai. Disse, fui contactado, mas tenho contrato com o São Paulo e cumpro os meus contratos. Portanto, o Paton permanece no tricolor. E ele falou que a escolha de Tite foi a melhor que poderia ter sido feita para a seleção brasileira. En cuanto a Tite, yo vuelvo a repetir, creo que es la mejor opción, me parece, por su trayectoria, por su experiencia, por el conocimiento que tiene del fútbol brasileño y de los atletas. Bom, tá aí o Paton Balsa aprovando a escolha da Confederação Brasileira de Futebol, dizendo que a seleção está em boas mãos. Sobre o São Paulo, o destaque do jogo de ontem, ele volta aqui no Gazeta Esportivo, o Caleri, né, que é o artilheiro do São Paulo nesta temporada, marcou 13 gols. Ontem foi o primeiro dele no Campeonato Brasileiro, até porque ele atuou somente por 2 vezes, teve aquele desabafo, aquela comemoração em homenagem ao amigo que faleceu no último final de semana, e o Caleri falou a respeito de voltar a marcar com a camisa do São Paulo e também da possibilidade de, no segundo semestre, estar jogando no futebol europeu. Fue muy lindo volver a convertir acá en la cancha de San Pablo, volver después de 4 juegos sin convertir, después de no jugar por 5 fechas, y muy lindo por haber dedicado luego a mi amigo que tuvo la desgracia de não estar mais acá. Ô Caleri, agora a respeito do seu futuro, o Balsa ali na coletiva disse que não necessariamente você iria para a Europa, né? Deixando a impressão de que de repente você pode até ficar no São Paulo. O que você pode falar nesse momento? Yo nunca dije que iba a ir a Europa. Todos dicen acá que tenía algo con el Inter y desde diciembre se había hablado eso, se cortó, vine acá, estuve muy contento y uno tiene la posibilidad de quedarse. Trataremos de hablarlo con el club. También, obviamente, mi sueño es jugar en Europa, pero obviamente me gustaría quedarme, siempre lo dije, acá me han tratado muy bien, me dan la posibilidad de jugar, me dan la posibilidad de estar con mis compañeros y hay un grupo muy lindo, así que se verá con los dirigentes, hablaremos y diagramaremos lo que puede ser de acá a 6 meses más. Bom, a certeza sobre o Caleri é que ele permanece no São Paulo pelo menos até o término da Copa Libertadores. Depois, futuro indefinido, mas é bem provável que o destino do jogador venha a ser mesmo futebol europeu. A equipe do São Paulo domingo enfrenta o Flamengo, não terá o Thiago Mendes e o Lugano, os 2 jogadores estão suspensos. Amanhã o técnico Paton Balsa deve confirmar oficialmente a equipe. E uma última notícia importante e uma notícia muito legal, Michele. Santos e São Paulo, os 2 jogos entre essas 2 equipes pelo Campeonato Brasileiro, normalmente uma acontece no Morumbi e outra na Vila Belmiro. O São Paulo acaba de selar um acordo com o Santos. Os 2 jogos, os 2 confrontos vão acontecer no estádio do Pacaembu. O São Paulo está, juntamente com o Santos, tentando uma promoção para levar as 2 torcidas ao estádio, né? Acabar com essa história de torcida única. Existe até a possibilidade, a gente passa essa informação para você, de que as 2 delegações, olha só que legal, tanto São Paulinos como Santistas, os 2 times irem no mesmo ônibus, de forma mista, para o estádio do Pacaembu. É uma ação que começou no dia de hoje. O São Paulo vai aprimorar essa ideia ainda com o Santos, mas já está oficializado. Santos e São Paulo jogam as 2 partidas no estádio do Morumbi. Serão os jogos da paz para a volta dos torcedores aos estádios. Michele. As 2 partidas no estádio do Pacaembu. Boa informação. Valeu, Garrafa. Vamos ver se vai dar certo ou não, né? A gente torce para que sim.
No Santos, o foco é manter o bom futebol das últimas 3 partidas para, quem sabe, surpreender aí o Atlético Paranaense no próximo sábado em Curitiba. O repórter Filipe Boril falou com exclusividade com o goleiro Vanderlei. Confira. O Santos se reapresentou na tarde desta quinta-feira aqui no CCT Rei Pelé, depois da vitória por 2-0 ontem na Vila Belmiro contra o Sport. Este resultado levou o Santos ao G4 do Campeonato Brasileiro com 13 pontos conquistados, momentaneamente até os jogos desta rodada que serão hoje à noite. E você, claro, Vanderlei, deve torcer contra o Corinthians para permanecer no G4, né? Boa tarde. Boa tarde. Não torcer contra, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, logicamente, ganhando as partidas e procurar fazer a pontuação que a gente necessita. E claro, também, se os times da frente não vencerem, é melhor pra gente, né? Não só o Corinthians, como as outras equipes. Aconteceu ontem o próprio Palmeiras, que acabou tomando empate no finalzinho. A gente tem que estar pontuando o quanto mais a gente puder e torcer para os adversários não pontuar, né? 3 vitórias consecutivas. O Santos, com essa boa fase, encostou nos líderes do campeonato, né? Pela primeira vez consegue 3 vitórias no campeonato. Queria que você falasse um pouco desse bom momento vivido por vocês. Sim, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, se tem uma sequência de 3 vitórias, é muito difícil, né? A gente está vendo aí o equilíbrio que está tendo em todas as rodadas aí. Você vê que não tem nenhum time disparando, né? Nenhum time tendo facilidade. E acima de tudo, né, a gente conseguiu também na rodada passada aquela vitória fora de casa que a gente necessitava para dar uma confiança a mais. A gente chegou no G4, mas tem que se manter, né? Tem mais um jogo difícil contra o Atlético e depois o Fluminense também, que é fora de casa. Não adianta a gente ter essa sequência aqui se não conseguir bons resultados agora, né? Tem que manter a regularidade o campeonato todinho. Legal, agradecendo a participação do Vanderlei, goleiro titular do Santos. Obrigado pela participação aqui no Gazeta Esportiva, Vanderlei. Um abraço. Valeu. As informações do Santos, que terá Zeca como novidade nessa partida contra o Atlético Paranaense. Ele cumpriu suspensão contra o Sport e estará à disposição do técnico Dorival Júnior. Saudações santistas, Gamberini. Depois do empate ontem em Curitiba, o Palmeiras voltou agora à tarde a São Paulo. O zagueiro Edu Dracena conversou com a imprensa e o repórter Fernando Gavini acompanhou. O Palmeiras voltou de Curitiba na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Mas a situação poderia ser bem melhor. O Verdão estava vencendo até os 49 minutos do segundo tempo, mas acabou sofrendo o empate. Eu acho que a gente tem que levar o lado bom da situação. O segundo tempo do Palmeiras foi muito bom. O Palmeiras criou inúmeras chances para fazer o terceiro gol também. Então a gente tem que levar para esse ponto. Acho que o amadurecimento da equipe jogando fora de casa vem crescendo dentro da competição. Acho que a gente tem que valorizar isso também. E o brasileiro, como a gente falou, é ganhar em casa e somar ponto fora. Eu acho que esse ponto pode, de repente, no futuro, quem sabe, possa dar uma vantagem em relação ao primeiro ou segundo colocado. Para muita gente, a torcida do Palmeiras acabou tendo culpa no resultado. No finalzinho da partida, a uniformizada do clube acendeu sinalizadores na arquibancada e o jogo foi interrompido. O empate aconteceu logo depois que o jogo foi reiniciado. A maneira de torcer do torcedor palmeirense é o que aconteceu no clássico contra o Corinthians. Esse sim, né, que incentivou desde o início, mas esses torcedores não representam os 16 milhões de torcedores mais de 16 milhões que o Palmeiras tem aí no Brasil e no mundo. Então a gente também não pode generalizar. São alguns grupos que acabam de repente prejudicando a própria torcida em si e até mesmo o clube, né? Se não pode sinalizador no estádio, como que entrou no estádio? Aí teria que ter também uma fiscalização mais rígida, de repente, para coibir esse tipo de situação, principalmente quando atrapalha o espetáculo, né? Porque isso acaba paralisando o jogo, esfria as duas equipes, e isso é ruim para vender o espetáculo para o torcedor. Se a torcida atrapalhou no Couto Pereira, vai virar aliada nas 2 próximas rodadas. O Palmeiras joga no Allianz Parque sábado contra o Santa Cruz e na terça-feira contra o América Mineiro. A ordem é vencer as 2 partidas para assumir de vez a liderança do Brasileirão. Acredito que o Palmeiras está no caminho certo.
A gente está fazendo os jogos, ganhando dentro de casa, que é o importante, primordial. E fora de casa a gente está tentando pontuar, como a gente conseguiu com o Flamengo, conseguimos agora contra o Curitiba. Né? Se a gente tivesse pontuado diante do São Paulo e da Ponte Preta, poderíamos estar numa situação melhor. Mas não aconteceu. Eu acho que a equipe está amadurecendo dentro da competição. E essa equipe tem muito que crescer ainda dentro do campeonato. O clima é mesmo de otimismo quanto às chances do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A se lamentar apenas o resultado da contraprova do exame antidoping de Alexandro. Deu positivo e o jogador está suspenso preventivamente por 30 dias. Primeiro recebemos com maior tristeza, né? Pelo profissional e pela pessoa do Alexandro. Um cara que tem uma carreira vitoriosa dentro do futebol. Infelizmente aconteceu essa situação. Eu acredito que tanto o Palmeiras, né, quando eu falo Palmeiras, né, jogadores, comissão, presidente, como os familiares deles, os amigos, vão dar apoio necessário para que ele possa sair dessa situação difícil. Hoje foi dia de homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos. No museu que leva o nome dele em Santos, Pelé recebeu a Ordem Olímpica, honraria máxima das Olimpíadas. Além dele, entre os atletas brasileiros, apenas Maria Lenk e Ademar Ferreira da Silva receberam tal homenagem. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Edson Arantes do Nascimento, que anda leiloando itens pessoais colecionados ao longo da vida, ganha mais um. A Ordem Olímpica, máxima honraria do COI, entregue aos que propagam o respeito aos valores do esporte. A Pelé só fica faltando mesmo uma medalha de ouro no peito. Em 1958, quando eu tinha 17 anos, quando nós fomos para a Suécia, nós chegamos na Suécia, ninguém sabia o que era o Brasil. Por eu ter começado, né, nessa época, o Brasil foi campeão e eu tinha 17 anos, nessa época não podia se jogar profissional nos Jogos Olímpicos. Então eu até brinco com alguns amigos, eu falei assim, o Brasil nunca ganhou um título olímpico porque eu nunca joguei. Pô. Então... Na saída do auditório do Museu Pelé em Santos, onde aconteceu a cerimônia, o atleta do século XX, com dificuldades de locomoção por causa da recente cirurgia no quadril e pelo bloco de jornalistas ao redor dele, comenta do jeito que dá a troca de Dunga por Tite na seleção brasileira. Acho que o Dunga não tem nada a ver com isso. Acho que o Dunga fez o papel dele. Infelizmente, a seleção brasileira não tinha tempo de treinar mesmo. A gente sabe que mudava o time, todo torneio, né, toda competição mudava o time. Então, o Dunga não tem culpa nenhuma, mas foi bem escolhido o título. Eu acho que está em boas mãos. Os cartolas olímpicos bajulam o rei. No tempo que o Pelé estava no auge, o Brasil tinha de longe o melhor time do mundo e ganhava da Alemanha com facilidade. Bajular Pelé faz parte do jogo. Foi o que fizeram os presidentes dos comitês olímpicos internacional e do Brasil. Como faz parte do jogo, questionar os dirigentes a respeito da infraestrutura para os Jogos do Rio de Janeiro, que não está pronta, longe disso, apresenta falhas, além, é claro, da conta que ficará, que deverá ser paga e que certamente irá engrossar a dívida do país. Thomas Bach não se considera um homem de preocupações. Se diz otimista, está confiante com o bom andamento dos Jogos e no legado que ficará para os brasileiros, como, por exemplo, a poluição da Baía de Guanabara, reduzida em 60%, segundo ele, graças à Olimpíada. Já Carlos Arthur Nussmann nem precisa de tradução. Eu fico contente do reconhecimento do presidente do Comitê Internacional. Acho que é a nossa obrigação de procurar fazer o melhor, e é o que nós estamos nos dedicando. O senhor acha que o Brasil vai ter uma conta muito alta a pagar depois da Olimpíada? Não sei qual conta. Foi ótimo. Você paga. O tempo é curto, claro. Você paga. Nós pagamos. Grande Nussmann, ó.
Menos ele. Menos ele. Ele só ganha. Menos ele. Ele não vai pagar. E se pagar, ele vai pagar. A gente sabe de onde possivelmente é a origem dos recursos que ele vai ter que desembolsar. Muita cara de pau. Cara de pau. Peroba nele. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Os sinalizadores na torcida foram responsáveis pelo gol de empate do Coritiba contra o Palmeiras. Sim, 60% dos votos. O programa de hoje termina aqui. A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Parafraseando o Boris Casoy, é uma vergonha. É vergonha, é vergonhoso. Um abraço pro Beto Ler lá em Americana. Fique com Deus, ainda é possível.